Bom dia, pessoal. Nesta nova série de vídeos vamos estudar o que chamamos tipos avançados de dados, e isso está organizado no capítulo 11 da nossa apostila. Vou trazer para vocês aqui. Esse capítulo trata do que chamamos tipos avançados de dados, e a gente vai estudar alguns tipos de dados que são definidos pelo usuário. Então, nós temos, por exemplo, tipos de dados inteiro, o int, o float, o char. São tipos existentes na linguagem. Mas você pode criar e nomear um dado, um tipo de dado, e para, por exemplo, facilitar a organização das variáveis do seu programa. Nós vamos ver aqui na introdução, eu explico, né? Nós vamos ver, vamos trabalhar mais com a estrutura. O struct é um tipo de dado em que você pode ter uma variável, que é a estrutura, que ela organiza dentro dela diferentes tipos de variáveis. Semelhantemente, a gente pode ter também o enum, e vamos ver, além do struct, a union, pitfields e enum, cada um numa seção aqui. Mas em termos práticos, a gente trabalha mais com struct. Ela é mais usada e mais útil em organização de variáveis do nosso programa. Então, vamos começar aqui já definindo a struct ou estrutura. A gente vai usar o termo struct, porque estrutura tem mais de um significado, e quando eu falar struct, a gente está referindo a esse tipo de dado chamado struct, que agrupa diferentes variáveis numa única variável. A struct é definida com a palavra struct, obviamente, e ela pode conter várias variáveis de diferentes tipos, e ao definir uma struct, a gente está dizendo que a gente está criando um novo tipo de dado. Para criar struct, você usa a palavra struct, o nome da estrutura da struct que você está querendo criar, e abre chave, fecha chave, e as variáveis que a sua estrutura vai conter. Então, um exemplo, vamos para um exemplo simples, né? Então, aqui eu estou criando uma struct de nome exemplo, e ela tem duas variáveis. Tem uma variável inteira i e tem uma variável float f. Ok? Uma vez criada a struct, eu posso criar variáveis do tipo struct, no caso exemplo. Então, se eu quiser criar uma variável x, por exemplo, x1 do tipo exemplo, eu posso ter essa variável que eu criar, ela vai ter dentro dela, na organização interna dela, duas variáveis, uma inteira e uma float. Ok? Eu posso criar uma variável, por exemplo, chamada endereço, e essa struct endereço, e essa struct endereço, não variável, perdão, um tipo de dado chamado endereço, struct endereço, e esse endereço ele vai ter dentro da estrutura interna dele uma variável char, uma variável int, uma variável char, outra variável char, na verdade string, né? Uma string rua, uma string bairro, uma string cidade, uma string sigla estado e um inteiro CEP. Ou seja, eu organizei os dados que definem ou definiriam um endereço numa única estrutura. E nós vamos ver agora, daqui no próximo vídeo, com exemplos concretos,
como que eu acesso cada uma dessas variáveis da minha estrutura. Okay? É importante também que quando a gente define a estrutura, a gente está criando um novo tipo de dado. Eu não criei nenhuma variável desse tipo ainda. Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável do tipo int. Mas ao dizer struct endereço, eu não criei nenhuma variável do tipo struct endereço. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, já trabalhando esse exemplo 11.1. Voltamos já.